Boa tarde, meu nome é Ana Caroline e eu sou enfermeira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial. E antes de iniciarmos falando da hipertensão arterial, que nada mais é que um aumento nos níveis pressóricos, a gente tem que estabelecer primeiro o que é pressão arterial. Então, pressão arterial é a força aplicada contra as paredes das nossas artérias quando o coração bombeia o sangue através do corpo. Então, a nossa pressão ela é determinada pela força e quantidade de sangue bombeado e pela flexibilidade das nossas artérias, ou seja, é o nosso débito cardíaco, que nada mais é que o volume de sangue bombeado pelo nosso corpo, versus a nossa resistência periférica, a resistência das nossas artérias. E aí temos a pressão arterial sistólica e diastólica. A sistólica é a maior força exercida pelo batimento cardíaco e representa a intensidade da contração ventricular, ou seja, é quando o nosso coração se contrai, faz a maior força. E temos a pressão arterial diastólica, que é a menor força exercida pelo batimento cardíaco e representa o grau de resistência periférica, quando o nosso coração se relaxa. E o que pode influenciar nos valores da nossa pressão arterial? Então, temos fatores internos e fatores externos. Os internos são lúmen arterial, ou seja, o calibre das nossas artérias, e isso é muito influenciado pela aterosclerose, que é aquela formação, o acúmulo de placas de lipídio, de placas de ateroma dentro dos nossos vasos, como eu mostrei aí na imagem. Temos também a elasticidade dos vasos, que sofre muita influência do tabagismo, por exemplo, que vai deixar os nossos vasos mais enrijecidos, dificultando essa elasticidade natural que é necessária para que a nossa pressão arterial se mantenha em níveis aceitáveis. Viscosidade do sangue, ou seja, o quanto esse sangue ele está mais fluido, facilitando assim também com que a pressão arterial fique adequada. E problemas renais, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas o rim ele tem um papel fundamental na regulação da nossa pressão arterial. E os externos, que são aqueles onde a gente pode intervir e modificá-los para evitar com que o nosso paciente venha adquirir hipertensão arterial. Então, tabagismo, porque vai interferir lá na elasticidade dos vasos, a alimentação, que tem interferência direta com o aparecimento de aterosclerose, uso de álcool, que aumenta a morbimortalidade cardiovascular, e ansiedade. Então, vamos só agora diferenciar alguns conceitos. Então, a função da circulação é suprir as necessidades dos tecidos corporais, transportar até eles os nutrientes, eliminar os produtos do metabolismo, levar hormônios de parte do corpo para outro e, de modo geral, manter um ambiente apropriado em todos os líquidos teciduais do organismo para que as células sobrevivem e funcionem de maneira otimizada. Então, de um modo geral, o sistema circulatório ele tem função de transporte, transportar nutrientes, hormônios, oxigênio, tudo. E o coração e os vasos sanguíneos, por sua vez, são controlados para produzir o nosso débito cardíaco e a pressão arterial necessária para gerar um fluxo sanguíneo tecidual requerido. E a importância do sistema circulatório na regulação da nossa pressão arterial. Por exemplo, se em qualquer momento a pressão cair significativamente abaixo do normal, ou seja, abaixo de 100 milímetros de mercúrio, por exemplo, um conjunto de reflexos nervosos desencadeados principalmente pelos baroreceptores que estão presentes lá na parede da nossa aorta, faz com que em poucos segundos aconteçam diversas alterações circulatórias para normalizar a nossa pressão arterial. E quais seriam essas alterações? Aumentar a força do bombeamento cardíaco, causar constrição dos grandes reservatórios venosos para levar mais sangue para o coração e ocasionando constrição generalizada das arteríolas em muitos tecidos, de modo que maior quantidade de sangue se acumula nos grandes vasos, aumentando assim a nossa pressão arterial. E em períodos mais prolongados de horas, a pressão arterial descompensada, com pressão arterial descompensada, os rins eles desempenham um papel adicional fundamental nesse controle pressórico, tanto pela secreção de hormônios controladores, como é o caso lá da secreção da renina, que vai interferir lá no sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é fundamental nesse controle pressórico, tanto pela regulação do volume sanguíneo, vai
organizar isso no nosso corpo, né? A quantidade de líquido que a gente retém, tanto a quantidade de líquido que a gente elimina. Então, o que é hipertensão arterial? Então, ela é uma condição clínica multifatorial, importante a gente lembrar dessa palavra, multifatorial, porque nunca é desencadeada só por um fator. Sempre vai ter uma série de fatores associados que vai levar o nosso paciente a ter hipertensão. Caracterizado por uma elevação sustentada, isso também é muito importante, porque não é somente uma aferição de pressão, na qual a pressão deu em níveis alterados, em níveis elevados, que o nosso paciente está diagnosticado com hipertensão. O paciente hipertenso, ele tem uma elevação sustentada, ou seja, ela não abaixa dos níveis pressóricos, que, segundo a 7ª diretriz brasileira de hipertensão, tem que ser maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio para a sistólica e 90 milímetros de mercúrio para a diastólica. E frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravado pela presença de fatores de risco, como a dislipidemia, que nada mais é os distúrbios relacionados ao colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos do nosso corpo, obesidade abdominal, que também está intimamente relacionado a isso, intolerância à glicose e diabetes. E mantém uma associação com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica fatal ou não fatal. A hipertensão arterial, ela é sempre precursora, ela sempre vem e a partir dela a gente pode ter esses outros agravos, né? Então, o acidente vascular encefálico é extremamente comum no nosso país, o infarto agudo do miocárdio também, doença arterial periférica, né? As famosas tromboses também acontecem demais no nosso país e todos eles sempre são desencadeados pela hipertensão, pela pressão arterial alta. Então, é muito importante a gente fazer esse controle dos nossos pacientes. Então, epidemiologia, né? Qual é o impacto médico, o impacto social que a hipertensão arterial tem no nosso país? Então, no Brasil, a hipertensão arterial ela atinge 32,5%, ou seja, 36 milhões de indivíduos adultos, mais de 60% dos nossos idosos. Sim, a hipertensão arterial ela é uma doença que ela tem uma prevalência maior na população mais velha, mas isso não significa que ela também não possa acontecer em crianças, em adolescentes, em adultos jovens e contribui direta e indiretamente para mais de 50% das mortes por doenças cardiovasculares. Aquela que a gente acabou de citar, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. E, junto com o diabetes, as suas complicações, tanto cardíacas, renais e o AVE, tem impacto elevado na perda de produtividade de trabalho e da renda familiar. Então, tem esse impacto também financeiro no nosso país. E as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por alta incidência de internações com custos socioeconômicos muito elevados. Então, a partir do momento que a gente não trata aquele paciente com hipertensão arterial, a gente propicia para que ele desencadeie um mal maior, como por exemplo o infarto ou o acidente vascular encefálico, e isso gera custos muito altos para o nosso país, além de sobrecarregar o sistema de saúde, além de sobrecarregar lá o nosso pronto-socorro. Então, se a gente consegue tratar lá na estratégia de saúde da família o hipertenso, vai evitar todos esses transtornos subsequentes, além de ser a principal causa de morte no nosso país. E quais são os fatores de risco para a hipertensão arterial? Porque é justamente neles que a gente pode intervir e prevenir com que o nosso paciente desencadeie esse mal. Então, a gente tem os fatores de risco, tanto modificáveis e os não modificáveis. Como não modificáveis, a gente tem a idade. Então, o aumento da expectativa de vida da população brasileira atualmente, ele é de 74,9 anos, então aumentou um pouco. E há uma associação direta e linear entre o envelhecimento e a prevalência de hipertensão arterial. Então, como eu falei lá no começo, os nossos vasos sanguíneos, eles precisam de uma elasticidade natural para conseguir ter uma resistência periférica adequada e assim a nossa pressão arterial se manter num nível satisfatório. Mas com o envelhecimento, essa elasticidade natural dos nossos vasos sanguíneos vai sendo perdida, questão de envelhecimento mesmo.
E aí, como a gente perde essa elasticidade, consequentemente, a pressão arterial ela tende a ficar mais elevada. Excesso de peso e obesidade é um dos principais locais onde a gente pode intervir, porque esses dados do Vigitel de 2014 revelaram que entre 2006 e 2014 houve um aumento na prevalência do excesso de peso na população brasileira. Então hoje a gente tem uma população que tem uma tendência a ser mais obesa, ter um excesso de peso. E isso não é nada interessante quando se fala de questões cardiovasculares e principalmente da hipertensão arterial, porque uma pessoa que está com excesso de peso, consequentemente, ela não deve ter uma alimentação adequada. Então, deve ser uma alimentação rica em enlatados, rica em gorduras, e esse tipo de alimentação propicia lá a aterosclerose, que a gente falou mais no começo. Então, a aterosclerose, aquele acúmulo de lipídios na parede das artérias, vai interferir no calibre das nossas artérias, que, por sua vez, vai interferir também na nossa pressão arterial. Ingestão de sal, então essa ingestão de sódio também tem que ser controlada. Então, no Brasil, os dados da pesquisa de orçamentos familiares obtidos com mais de 55 mil domicílios mostraram disponibilidade domiciliar de 4,7 gramas de sódio por pessoa por dia, excedendo mais de 2 vezes o consumo máximo recomendado, que é de 2 gramas por dia. Eu coloquei aí na imagem, 2 gramas significa 1 colher de café. Então, esse é o ideal para a gente. Infelizmente, quando a gente observa, a alimentação de um modo geral da população brasileira excede muito a isso. Então, a gente tem sim que tomar cuidado com o sódio, porque o sódio, ele em excesso no nosso corpo, faz com que os nossos rins retenham líquido. E essa retenção de líquido vai fazer com que a nossa pressão arterial se eleve. Ingestão de álcool, como eu falei lá no começo, o álcool ele leva uma morbimortalidade cardiovascular. Então, quando a gente fala da ingestão de álcool, a gente está falando de um consumo crônico e elevado. Então, esse consumo crônico, elevado, aquela pessoa que bebe descontroladamente, vai ter um maior risco de mortalidade cardiovascular, aumentando assim a sua pressão arterial. Sedentarismo. Então, o sedentarismo anda lá juntinho de mãos dadas com a obesidade. Então, o sedentarismo, ele facilita, contribui, torna mais fácil e mais propício para que haja um acúmulo de placas de gordura nas nossas artérias, né, a famosa aterosclerose, e uma vez que o organismo precisará de menos energia para se manter. Isto é, haverá uma sobra de gordura que não foi devidamente metabolizada, fazendo com que haja maior concentração de gordura na corrente sanguínea, facilitando a formação dessas placas que vai interferir no nosso lúmen arterial, no nosso calibre. Também temos que considerar os fatores genéticos que infelizmente estão no grupo dos não modificáveis, e estudos brasileiros eles apontam que o impacto do polimorfismo genético na nossa população devido à forte miscigenação que sofremos dificulta a identificação de padrão genético para a elevação dos níveis pressóricos. E estratégias para implementação de medidas de prevenção, né? Como a gente pode prevenir? Porque prevenir é a melhor maneira. A prevenção é o que a gente tem de menor custo para o sistema. Então, quando a gente previne que o nosso paciente adoeça, a gente deixa de sobrecarregar os serviços de saúde e a gente deixa de levar consequências que podem ser irreversíveis e até o óbito para o nosso paciente. Então, englobam as políticas públicas de saúde, combinadas com ações das sociedades médicas e dos demais meios de comunicação. E o objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar essa hipertensão arterial, mais tranquilo vai ser o tratamento. E quando eu digo intranquilidade de tratamento, eu estou falando da gente usar uma dose de medicamento mais baixa, às vezes usar só um medicamento, às vezes não usar nenhum medicamento, conseguir controlar ela somente com um tratamento não medicamentoso, com a mudança do estilo de vida. Isso é muito interessante para o paciente. E o objetivo deve ser estimular esse diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, que é importante também a gente destacar que, uma vez diagnosticado com hipertensão arterial, o
paciente ele vai ter que continuar em tratamento o resto da vida. Ele não pode simplesmente achar, tomei o remédio aqui 1 mês, eu estou me sentindo muito melhor, então eu vou parar com o tratamento. Não, não pode, é um tratamento contínuo e o controle da pressão arterial e dos fatores de risco associados por meio de modificação do estilo de vida e o uso regular dos medicamentos. Então, como que a gente consegue diagnosticar o paciente que ele é hipertenso? Então, como a gente falou lá no conceito de hipertensão arterial, então ela é uma condição clínica crônica, né, multifatorial, então não é só um fator, que tem uma elevação sustentada dos níveis pressóricos. Então, a avaliação inicial de um paciente com hipertensão arterial inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeição e a identificação de causa secundária, além da avaliação dos riscos cardiovasculares. Então, tem que observar também essas questões de causa secundária. Será que o nosso paciente não está tendo uma hipertensão arterial porque ele está com um problema renal? Já que o rim tem lá, pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele tem um controle muito eficaz da nossa pressão arterial. Então, a gente tem que observar rins. Observar também se o nosso paciente não tem diabetes, que também anda de mãos dadas com a hipertensão arterial. E as lesões de órgãos-alvos e doenças associadas também devem ser identificadas. E aí, inicialmente, vai ter uma avaliação clínica, né, que vai consistir em confirmação do diagnóstico da hipertensão arterial pela medição da pressão arterial. A gente vai falar exatamente como deve ser feita essa medição da pressão, que é sim extremamente importante, tem que seguir uma técnica correta, observar os padrões corretamente, identificação dos fatores de risco cardiovascular, pesquisa de lesões de órgão-alvo para ver se esse paciente já não está com uma insuficiência cardíaca, por exemplo, sejam elas subclínicas, ou seja, sem sintomatologia ou clinicamente manifestadas, pesquisa de presença de outras doenças associadas, como eu falei, uma insuficiência renal, um diabetes, estratificação do risco cardiovascular global, avaliação de indícios para suspeita de hipertensão arterial secundária, seja causada por outra coisa, e, ao atingir essas metas, permite um diagnóstico correto da hipertensão arterial e o seu prognóstico, possibilitando a escolha da melhor terapêutica para o paciente. Tem que observar tudo isso, porque senão a gente vai tratar esse paciente de uma forma incorreta. Hipertensão arterial, ela tem inúmeras formas de tratamento. Eu tenho uma gama de medicamentos oferecidos no mercado muito grande. Então, eu tenho que observar muito bem o porquê do aparecimento dessa hipertensão arterial para escolher a terapêutica mais adequada. Então, vamos iniciar com a anamnese, né? Uma entrevista, uma história clínica desse paciente, que tem que ser muito completa, mais completa que a gente conseguir fazer. Então, pergunta sobre o tempo de diagnóstico, se ele já é hipertenso, se ele chegou lá no serviço da gente já hipertenso, perguntar quando ele foi diagnosticado, a evolução e o tratamento prévio que ele teve, como eu falei. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de adesão de tratamento do paciente. Então, ele foi diagnosticado uma vez, fez o tratamento, estava tomando remédio, enfim. Não quis mais tomar, achou que já estava curado, não entendeu que a hipertensão arterial, isso é uma coisa muito importante, a gente deixar claro para o nosso paciente que ela é uma doença crônica. O paciente ele vai conviver com ela para o resto da vida. Então, ele não entendeu esse fator de cronicidade da hipertensão arterial, achou que estava tudo bem e parou de tomar o medicamento. E aí ele começou a ter a pressão arterial descompensada novamente, porque sem o medicamento ele não consegue compensar a pressão arterial dele, e aí chega no serviço da gente procurando um diagnóstico. Então, tem que observar o que ele tomou, quanto tempo ele ficou sem tomar esse remédio, se ele lembra a dosagem que ele tomava, isso é bem importante. Informações sobre história familiar são fundamentais para uma certeza de um diagnóstico de hipertensão arterial primária. Minha mãe era hipertensa, meu pai era hipertenso, o meu avô morreu aos 40 anos de idade de infarto. Isso tem muita importância clínica para a gente. O paciente ele deve ser interrogado sobre os aspectos socioeconômicos e estilo de vida, se faz exercício físico, quantas vezes na semana ele faz exercícios físicos, se ele não faz exercício físico, por que dele não fazer? Ele tem alguma dificuldade? Qual é essa dificuldade que ele sente
para não aderir ao exercício físico, além do uso prévio e atual de medicamentos, quais os medicamentos que esse paciente faz uso. Às vezes ele é um paciente que é uma outra questão bem complicada que chega para a gente nos serviços, um paciente que faz uso exacerbado de anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios, eles elevam a nossa pressão arterial. Então, perguntar quais os medicamentos que esse paciente faz uso, às vezes ele fala, eu não tomo nada, mas eu sinto muita dor de cabeça, então quase todos os dias eu tomo um anti-inflamatório. Então, isso é importante também para a gente. E, dessa mesma forma, devem ser pesquisados indícios que sugiram uma causa secundária para essa pressão arterial, essa hipertensão arterial. E aí a gente passa para o exame físico. O exame físico, se for uma primeira consulta do paciente, um exame físico completo dele, né? Então, a pressão arterial ela deve ser medida nesse momento, né? Com a técnica adequada, da maneira adequada, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Colher os dados antropométricos desse paciente, como peso, altura, circunferência abdominal, o peso e a altura, para a gente fazer lá o IMC, o índice de massa corporal, porque os pacientes que estão lá com sobrepeso ou obesidade, eles estão no grupo de risco para hipertensão arterial. Circunferência abdominal também é muito importante, pacientes com circunferência abdominal elevada também estão no grupo de risco, frequência cardíaca e devem ser registrados. E essa avaliação, ela também deve englobar a ausculta cardíaca, né? Então, dá uma atenção especial lá para os nossos focos, foco aórtico, pulmonar, o tricúspide e o mitral, ver se não está tendo nenhum sopro, se B1 e B2, né, as nossas bulhas cardíacas estão adequadas, está tudo funcionando bem direitinho. E palpação das carótidas e pulsos. É importante também ressaltar aqui a ausculta pulmonar, também é muito importante. Às vezes a gente não conseguiu identificar outra causa, mas a gente está vendo que o nosso paciente ele tem dispneia ou ele relata para a gente que tem dispneia, então é importante também a gente observar isso, que também vai ajudar no diagnóstico. Então, o IMC, né, o índice de massa corporal, que a gente faz aquela conta básica, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e a gente observa em qual que o paciente se encaixa. Então, pacientes que estão em sobrepeso ou com obesidade estão no grupo de risco. E, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a medida para circunferência abdominal, ela não deve estar superior a 94 centímetros para homens e superior a 80 centímetros para as mulheres. Se está acima desses níveis, também é um fator de risco. E como é que deve ser essa medição da pressão arterial? É um instrumento que a gente tem, que a gente não pode menosprezar ele, né? Como às vezes na prática a gente vê isso acontecer demais. Alguns profissionais tratam fazer a medição da pressão arterial como algo tão rotineiro, mas tão rotineiro, e não dá tanta importância para ele. E sim, ele é muito importante. Então, a pressão arterial ela pode ser medida tanto no consultório quanto fora do consultório. Então, vamos falar primeiro aqui como isso deve acontecer no consultório. Então, a pressão arterial ela deve ser medida em toda a avaliação por médicos de qualquer especialidade e os demais profissionais devidamente capacitados, então enfermeiros, técnicos, e recomenda-se pelo menos a medição da pressão arterial a cada 2 anos para os adultos com pressão arterial inferior ou igual a 120 por 80 milímetros de mercúrio e anualmente para aqueles que mantêm uma pressão arterial superior a 120 milímetros de mercúrio por 80. E pacientes que já estão mantendo pressão arterial mais que 140 por 90, ele já vai estar, se ele ainda não foi diagnosticado com hipertensão, então ele já está ali no grupo de riscos, então ele já vai ter um acompanhamento um pouco mais diferenciado. Então, a medição da pressão arterial, ela pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos e automáticos. Importante observar se esses equipamentos eles estão validados, se a sua calibração está correta, porque aparelhos que estão descalibrados, como o caso dos automáticos, os semiautomáticos, que estão com as pilhas danificadas, não estão com essas pilhas adequadas, vai dar para a gente uma pressão arterial errônea. A gente pode passar um diagnóstico para o paciente incorreto. E
esses aparelhos eles devem ser verificados anualmente, no mínimo, né, de acordo com as orientações do Inmetro. E tomar cuidados também com ele, no caso do manual, evitar ficar batendo para não desregular com tanta frequência esse aparelho. E a pressão arterial, ela deve ser medida no braço, devendo utilizar um manguito adequado à sua circunferência. Então, isso é de extrema importância também a gente falar sobre a questão do manguito, do esfigmomanômetro, porque um manguito que não está do tamanho adequado para o braço, está muito largo ou está muito apertado, a gente não vai conseguir aferir a pressão arterial adequadamente, além de ser constrangedor para o nosso paciente. Então, por exemplo, chega um paciente lá para a gente com obesidade, eu chego lá para aferir, para medir a pressão dele com um manguito muito pequeno. É constrangedor para o paciente. A gente tem que evitar esses detalhes sim, porque isso gera uma qualidade para o nosso serviço. Então aqui só mostrando, né, a gente tem os aparelhos automáticos e semiautomático e o manual, que a gente precisa do esfigmomanômetro e do estetoscópio para a gente conseguir fazer a ausculta dessa pressão. E aí vamos iniciar o nosso procedimento de medição de pressão arterial. Vamos primeiro preparar o paciente. Então, explicar para ele o procedimento e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em um ambiente calmo. Então, aquele paciente que acabou de chegar na rua, andou sei lá quantos quarteirões no sol, está super cansado, ele chega, senta, eu já afiro a pressão dele ali naquele momento, vai dar alterada, não vai ser um valor correto. Então, a gente tem que deixar ele em repouso, pedir ele para tomar uma água, ficar lá calminho, 5 minutinhos, para depois a gente fazer essa medição. E o paciente ele deve ser instituído a não conversar durante a medição e as possíveis dúvidas devem ser sanadas após o procedimento ou antes do procedimento. E certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, bem importante, porque o paciente com a bexiga cheia, ele fica ansioso, ele pode estar sentindo dor e isso vai interferir no valor da pressão arterial. Se ele não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, então acabou de fazer caminhada e passou lá na nossa estratégia de saúde da família para aferir pressão. Então tem que esperar um pouquinho, fala, não, vai em casa, depois volta. Se ele não fumou nos 30 minutos anteriores e não ingeriu bebidas alcoólicas. E o posicionamento, também é bem importante a gente falar do posicionamento correto que o nosso paciente deve estar para a gente conseguir fazer a aferição dessa pressão arterial e ela ser o valor mais correto possível. Então, o paciente ele deve estar sentado, com as pernas descruzadas. Bem importante essa questão das pernas descruzadas, porque quando a gente está com as pernas cruzadas, a gente está dificultando o retorno venoso. Então, quando a gente dificulta esse retorno venoso, consequentemente pode alterar a nossa pressão arterial. Pés devem estar apoiados no chão, o dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço ele deve estar na altura do coração, apoiado e com a palma da mão voltada para cima. E as roupas não devem estar garroteando os membros. Então, o paciente, às vezes, ele chega num dia frio lá pra gente, para aferir essa pressão arterial, e ao invés de a gente pedir para ele tirar esse casaco, só dá uma erguidinha nele aqui, ele fica aqui no braço extremamente apertado, garroteando o braço do paciente, ele até chega a sentir dor. Isso também não é interessante, vai dificultar o procedimento, vai fazer com que o paciente sinta dor e não vai dar um valor exato dessa pressão arterial. Então, etapas para a realização dessa medição. Determinar a circunferência do braço, né, do ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Então, a gente vai colocar o manguito basicamente ali na região do nosso músculo deltoide. Então, observar esse diâmetro, né, e selecionar o manguito com o tamanho adequado para evitar erros nessa medição e também evitar os constrangimentos para o nosso paciente. Colocar o manguito sem deixar folgas, então não pode ficar nem apertado demais e nem folgado. 2 a 3 centímetros aqui da nossa fossa cubital, que é onde vai estar a nossa artéria braquial, que é onde a gente faz a ausculta dessa pressão arterial.
Então, estimular o nível da pressão arterial sistólica pela palpação do pulso radial, essa é uma etapa muito importante que a gente vê muitas pessoas pularem ela. Já coloca ali o manguito de uma vez e já insufla e faz. Isso é importante para a gente não insuflar o manguito de forma excessiva. Às vezes a gente não precisa insuflar tanto o manguito para aquele determinado paciente, a gente insufla exageradamente. Então, quando a gente estabelece esse pulso radial antes, a gente insufla o tanto adequado. Isso é confortável para o paciente, traz qualidade, conforto para o nosso paciente. Então, palpar a artéria braquial lá na fossa cubital, que é onde a gente vai auscultar. Isso é só mesmo para a gente saber o local exato onde ela está, para depois, quando a gente for colocar o diafragma do estetoscópio, a gente colocar exatamente no local onde a gente vai conseguir auscultar ela. E, importante também, não colocar o diafragma do nosso estetoscópio com uma compressão excessiva. Colocar ele com uma compressão adequada, a gente não precisa apertar excessivamente no braço do paciente. E também tomar cuidado para não colocar tão superficial, porque senão a gente, infelizmente, não vai conseguir fazer uma ausculta satisfatória. Inflar rapidamente, né, o nosso manguito até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio do nível estimado pela pressão arterial sistólica, obtido lá pela palpação do nosso pulso radial. E proceder à deflação lentamente. Tem que tomar cuidado também com essa deflação, porque às vezes a gente faz essa deflação muito rápida e aí passa e a gente não auscultou nada. Então tem que ser uma deflação com mais ou menos 2 milímetros de mercúrio por segundo para a gente conseguir auscultar. E determinar a pressão arterial sistólica, né, como a gente falou lá no começo, é a pressão arterial que determina para a gente a maior força que o coração faz, né, quando ele se contrai. Então, primeiro som, que é a fase 1 de Korotchkov, e após isso, após você fazer essa ausculta desse primeiro som, que ele costuma ser o mais alto, a gente consegue auscultar ele bem alto, é bem fácil de identificar, e aumentar ligeiramente a velocidade da deflação e determinar a pressão arterial diastólica, que é a resistência, né? Então, é quando o nosso coração ele se relaxa, com o desaparecimento dos sons, que é a fase 5 de Korotchkov. Então, você vai, lá como eu falei, no primeiro som de Korotchkov, ele é bem alto, a gente ausculta ele com muita clareza. E aí, vai ficando mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, até que desapareça. Então, a gente também, é quando a gente determina a pressão arterial diastólica. E auscultar cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som, então você conseguiu identificar lá, não tem mais som. Continua auscultando ainda mais um pouquinho para ter certeza de que os sons acabaram e confirmar o seu desaparecimento e só depois fazer a deflação completa e rápida. Depois que você já identificou, já sabe o valor, pode abrir todo, pode fazer essa deflação rápida para terminar logo o procedimento e liberar o seu paciente. Então, realizar pelo menos 2 medições com intervalo em torno de 1 minuto. Então, faz do braço direito e depois faz do braço esquerdo entre 1 minuto, espera 1 minuto entre cada um. E medições adicionais, elas deverão ser realizadas se as 2 primeiras forem muito diferentes, ou caso você julgue necessário fazer a média entre as medidas. Isso é importante a gente destacar também. Então, eu realizei a medição da pressão arterial do meu paciente, no braço direito dele eu tive 120 por 80. E no braço esquerdo eu tive 160 por 90. Então, assim, a gente teve uma diferença muito gritante entre os 2 braços. Então, vamos observar isso de novo. Ah, eu já vou direto fazer a média dos 2? Não, a gente teve uma diferença muito alta. Primeira coisa, vamos observar os nossos equipamentos. Será que o nosso equipamento não está descalibrado? Será que tem alguma outra coisa interferindo? Então, vamos observar os nossos equipamentos, ver se está tudo certinho. Ah, está tudo certinho com o equipamento. Então, vamos encaminhar esse paciente para o médico para fazer exames adicionais, para tentar entender o porquê dessa pressão arterial está dando tanta diferença entre um lado do corpo e o outro. Então, é importante a gente fazer o relato, né, anotar lá na ficha do paciente exatamente o que deu, sem ficar arredondando. Então, medir a pressão
em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço onde foi obtida a maior pressão como referência, informar o valor da pressão arterial obtida para o paciente. Em relação a isso, é bem interessante a gente falar a língua do paciente. Então, aqui a gente está falando o tempo todo, 160 por 90, 120 por 90. Você fala isso para o paciente, ele se assusta. Então, você fala ao paciente, a sua pressão está 120 por 80. Ele toma um susto, porque ele fala, meu Deus, uma pressão 120 é muito alta. Mas é porque ele ainda não entende que a 120 por 80 é a nossa dose por 8. Então, para o paciente, a gente fala o valor dessa maneira. Sim, deu 121 por 80, a gente fala para ele, deu 12 por 8, para que ele entenda. E anotar os valores exatos, sem arredondamentos, e o braço onde foi feita essa medida. Então, o mesmo exemplo, braço direito, a gente vai escrever lá, braço direito, 120 por 80, braço esquerdo, 160 por 90. E essa é uma medição de pressão arterial dentro do consultório, e aí a gente tem fora do consultório, que também é muito utilizada como exame diagnóstico, porque fora do consultório a gente consegue avaliar essa pressão arterial do dia inteiro do paciente, e no caso, se for usar a mapa, por exemplo, a gente consegue até durante o sono do paciente. Então, a gente tem valores muito fidedignos, muito honestos e que vai ajudar muito a gente na hora do diagnóstico. Então, fora do consultório, essa pressão ela pode ser obtida através da medição residencial da pressão arterial, né, o MRPA, ou com seu protocolo específico, ou pela medição ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, que é a MAPA. E as medições da pressão arterial fora do consultório, elas devem ser estimuladas, podendo ser realizadas por equipamentos semiautomáticos do próprio paciente ou no serviço de saúde. Então, se o paciente for fazer a medição residencial da pressão arterial, então a gente tem que dar uma educação para ele, ensinar como é que faz. É um idoso, ele não consegue fazer sozinho. Mas ele tem uma filha, uma neta que consegue ajudar nisso. Então, a gente tem que passar todos esses detalhes, ensinar como é que faz essa medição, passar uma ficha, um protocolo, uma tabela, algo que tenha na nossa instituição, para que o paciente vá anotando bem direitinho e traga para a gente. Ou então, fazer a mapa. E as principais vantagens da medição da pressão arterial fora do consultório são maior número de medidas obtidas, né? Então, como eu falei, a gente consegue, o paciente ele não vai ficar lá no nosso PSF, na nossa estratégia, o dia inteiro medindo essa pressão, né? Ele precisa ir para casa, ele tem as obrigações dele, e lá na casa ele consegue trazer para a gente várias medições, então a gente consegue ver como é que essa pressão dele está se comportando o dia todo. Refletem as atividades usuais dos examinados, então, quando ele acorda, ela está mais alta, mas ali por volta das 10 ela dá uma abaixada, meio-dia ela ficou alta de novo, então, a partir das atividades, daquilo que o paciente está fazendo, a gente também consegue estabelecer isso. Abolição ou sensível redução do efeito do avental branco, então, assim, a gente ainda tem profissionais, pacientes que tem esse efeito do avental branco, então ver um profissional de saúde vindo vestido todo de branco ou até mesmo só com jaleco, ele já se assusta, ele fica nervoso, ele fica ansioso e essa pressão dele pode se alterar. Então, ele fazendo essa medição lá na casa dele, a gente não tem esse problema. E maior engajamento dos pacientes com o diagnóstico e o seu segmento. Isso também é de extrema importância. A gente tem que tentar envolver o nosso paciente o máximo com o tratamento dele. Então, a gente está falando da saúde dele, do restabelecimento da saúde dele. Então, ele tem que estar envolvido com o tratamento. Ele não está lá simplesmente para escutar, balançar a cabeça e cumprir as ordens que a equipe de saúde dá, a equipe multiprofissional dá. Não, ele tem que estar envolvido nesse tratamento dele. Quando o paciente ele se envolve no tratamento dele, ele tem uma adesão muito melhor. As chances dele abandonar o tratamento, né, como a gente vem falando, é uma doença crônica. Se é uma doença crônica, o tratamento também vai ser crônico, né? O tratamento também vai ser para o resto da vida. Então, as chances dele abandonar o tratamento no meio do caminho são bem menores. Então, a MAPA ou a MRPA são métodos habitualmente utilizados para realizar essa medição fora do consultório e ambas fornecem informações semelhantes de pressão arterial. Porém, a MAPA ela tem
Uma vantagem sobre a medição residencial, porque ela consegue avaliar para a gente durante o sono. Porque sim, a gente tem pacientes que ele está tendo uma hipertensão, essa pressão dele está ficando descompensada somente enquanto ele dorme. Quando ele acorda com ela boa. Então a gente tem que observar também isso, e a MAPA ajuda bastante. E agora, segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, né, trouxe os novos parâmetros para a gente, os novos valores de referência da pressão arterial. Então, normal, menor ou igual a 120/80. O pré-hipertenso ficou mais rigoroso, né? Hoje o pré-hipertenso é aquele que tem uma pressão entre 121 e 139 para a sistólica e 81 a 89 para a diastólica. Hipertensão estágio 1, 140 a 159 sistólica e 90 a 99 para a diastólica. Hipertensão em estágio 2, sistólica 169 a 179 e a diastólica 100 a 109. E a hipertensão arterial de estágio 3, que é a mais grave que a gente pode ter, ela vai manter para a gente valores igual ou superior a 180 por 110 milímetros de mercúrio. E a gente falou, né, para diagnosticar, a gente tem, então, história clínica, anamnese, exame físico, a medição da pressão arterial, né, o uso da MAPA, da medição residencial, que pode auxiliar, e a gente tem alguns exames complementares para ajudar com esse diagnóstico. Então, a gente tem exames laboratoriais, como o hemograma, né, para a gente ver se está tendo uma policitemia, se está tendo anemia, observar as questões plaquetárias do nosso paciente, como é que está. Perfil lipídico, importantíssimo a gente ver HDL, LDL, triglicerídeos, porque a gente já falou lá da aterosclerose. Então, a aterosclerose é um acúmulo de lipídios nas nossas artérias, né? Então, vai influenciar nesse calibre, nesse lumen, pode levar o nosso paciente a ter tanto uma hipertensão arterial, tanto um infarto, uma angina. Glicemia de jejum, porque o diabetes ele está associado com a hipertensão arterial, além de ser um fator de risco, então glicemia de jejum e hemoglobina glicada. O EAS, ureia e creatinina e ácido úrico, muito importante, principalmente ureia e creatinina, porque a partir da ureia e da creatinina a gente consegue estabelecer como é que está a função renal do nosso paciente, se essa função renal dele está adequada, porque um paciente que não tem uma boa função renal, consequentemente, inevitavelmente, ele vai ter uma hipertensão arterial. Então, a gente vê lá no sistema, renina, angiotensina, aldosterona, também nesse controle hídrico, né, esse balanço hídrico que o nosso corpo tem que ter para manter essa homeostasia, e a gente consegue identificar isso a partir da ureia e da creatinina, TSH e T4 livre, para a gente ver como é que está a função tireoidiana, se esse paciente não tem um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, TGO e TGP, para ver questão de função hepática, o CPK, né, que é aquela enzima presente nos nossos tecidos contráteis, então para a gente observar como é que está o CPK do nosso paciente, microalbuminúria, que também está lá interligada com a questão do nosso pH, né, o nosso potencial hidrogeniônico. Então vamos ver como é que está esse pH do paciente, e sódio e potássio. O eletrocardiograma, ver a parte elétrica, como é que está. Teste ergométrico também ajuda bastante, né? A famosa esteira, o famoso teste de esforço. Então, quando a gente submete o paciente a um teste ergométrico, a gente aumenta a demanda de oxigênio para o coração dele, e aí ele pode estabelecer dor, e aí a gente consegue observar como é que está o coração desse paciente. O Holter, para ver também questão elétrica do coração, e o ecocardiograma, para a gente ver como é que estão os compartimentos cardíacos, se está tudo adequado. E agora a gente chega na parte do tratamento. A gente foi lá, o paciente chegou na nossa unidade, a gente fez toda essa parte de diagnóstico e sim, ele foi diagnosticado com hipertensão arterial. A gente não conseguiu identificar isso precocemente, não conseguiu identificar isso antes que virasse um problema maior e infelizmente ele está com hipertensão arterial. E aí o nosso tratamento ele consiste em duas coisas, ele pode ser não medicamentoso e medicamentoso. Lembrando que
o não medicamentoso, ele nunca vai ser excluído. Mesmo que o paciente ele necessite de medicamento, ele necessite de um antihipertensivo para manter essa pressão arterial dele adequada, a gente não pode esquecer do tratamento não medicamentoso, que vai incluir lá as mudanças no nosso estilo de vida. Então, vamos falar primeiro dele, né, que é o não medicamentoso. Ele, além de ser extremamente importante, ele pode ser realizado por todos os profissionais da saúde. Pode não, ele deve ser realizado por todos os profissionais da saúde. É muito importante a interação entre equipe multiprofissional aqui no tratamento não medicamentoso. Então, peso corporal, então a gente falou lá no começo, fatores de risco, excesso de peso, sedentarismo, então peso corporal, a gente tem que tratar isso. Então, o aumento do peso, ele está diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial, tanto em adultos quanto em crianças, e o aumento da gordura visceral também é considerado um fator de risco para hipertensão arterial, que é o caso da aterosclerose, e a redução desse peso, né, vai melhorar para a gente a pressão arterial e vai ter essa melhora metabólica. Atividade física e exercício físico. Então, vamos diferenciar esses dois conceitos primeiro. Atividade física, ela refere-se a qualquer movimento corporal que aumente o gasto energético, o que inclui andar na rua, subir uma escada, fazer trabalhos físicos domésticos, fazer práticas físicas de lazer, e o termo exercício físico refere-se a uma atividade realizada de forma estruturada, organizada e com um objetivo específico. Então, quando a gente fala em exercício físico, o treinamento aeróbico, ele é importantíssimo para o nosso paciente que tem hipertensão arterial, porque ele reduz essa pressão arterial casual de pré-hipertensos e de hipertensos. Então, o paciente que está ali, foi diagnosticado bem precocemente essa hipertensão arterial, ele ainda está naquela fase do pré-hipertenso ou uma hipertensão de estágio 1, que ainda está mais controlada, a gente consegue tratar esse paciente somente com mudança do estilo de vida lá, melhorando a alimentação, trocando os hábitos alimentares ruins por hábitos alimentares saudáveis e instituindo práticas de exercícios físicos, né? E o treinamento aeróbico tem um papel muito bom. E quando a gente fala de treinamento aeróbico, eu estou falando de caminhada, ciclismo, natação. Então, é importante a gente determinar isso para o paciente, porque a gente tem a caminhada, que é o de mais fácil acesso. Então, bem importante a gente falar para ele da caminhada, porque às vezes ele fala, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro para pagar, sei lá, uma aula de natação, uma academia. Mas uma praça perto de casa, boa parte da população tem. Então, ele consegue fazer pelo menos a caminhada. Então, quem está aí na estratégia de saúde da família, é importante também instituir grupos para isso. A gente tem lá o nosso grupo de hipertensos, o nosso grupo de diabéticos. Vamos organizar para todo mundo fazer essa caminhada junto. Isso ajuda bastante, porque um vai incentivando o outro, vai ajudando o outro e vai fazer com que todos tenham essa prática, ajudando a melhorar não só a hipertensão arterial, mas inúmeras outras patologias. Ela também reduz a pressão arterial de vigílias de hipertensos e diminui a pressão arterial em situações de estresse físico, mental e psicológico. E o treinamento aeróbico, ele é recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial. Então, não sei se lembram, mas lá quando a gente estava falando do exame físico, da anamnese, eu falei que é bem importante a gente perguntar para o nosso paciente se ele já faz exercício físico e se ele não faz, o porquê. Porque agora a gente já consegue intervir nisso. Eu não faço exercício físico porque eu não gosto de fazer sozinho. Então, vamos criar um grupo. Eu não faço exercício físico porque eu não consigo caminhar. Então, vamos encaminhar ele para uma hidroginástica. Então, a gente consegue intervir melhor quando a gente conhece a história do nosso paciente. Cessação do tabagismo, né? Então, o tabagismo, ele aumenta o risco para mais de 25 doenças, incluindo as doenças cardiovasculares. Então, como eu falei lá no comecinho, o tabagismo, né, os seus efeitos tóxicos, né, a toxicidade presente no ato de fumar, ele faz com que as nossas artérias elas fiquem enrijecidas. Então, artérias enrijecidas, elas perderam a elasticidade. E a gente precisa de uma elasticidade normal para que
para que a nossa pressão arterial também se mantenha normal. Controle do estresse, então destaque para a importância das psicoterapias comportamentais e das práticas de técnicas de medição, biofeedback e relaxamento no tratamento da hipertensão arterial. Equipe multiprofissional, muito importante a gente fazer tudo isso junto com a equipe multiprofissional. Então, vai incluir médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, psicólogo, educador físico, o assistente social, que é importantíssimo porque é um tratamento para uma doença crônica. Então, o paciente ele tem que ter essa adesão. Muitas vezes o paciente não tem essa adesão e aí entra lá o assistente social para ir na casa do paciente, fazer essa busca para a gente, saber o porquê que ele não está aderindo. Então, ele ajuda também bastante. Então, a atenção numa abordagem multiprofissional, ela tem como objetivo principal o controle da hipertensão arterial, que não é satisfatória em nosso meio, infelizmente. A atuação da equipe multiprofissional promove melhor controle da hipertensão e está diretamente relacionado com a adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E agora a gente falou do tratamento não medicamentoso, que é o principal, a gente não pode esquecer que ele é sim o principal tipo de tratamento que a gente tem para a hipertensão arterial, mas em alguns casos só o tratamento não medicamentoso não vai resolver e a gente tem que entrar também com os fármacos. Então, os princípios gerais do tratamento medicamentoso. Então, desde que exista indicação de tratamento com medicamentos, o paciente ele deverá ser orientado sobre a importância do uso contínuo, ou seja, tem que tomar sim todos os dias enquanto a doença estiver instalada. Lembrando que estamos falando de uma doença crônica. Da eventual necessidade de ajuste de dose, então, geralmente a gente sempre começa com uma dose mais baixinha, mas com o tempo, devido ao envelhecimento e à progressão da doença, tenha que aumentar essas doses, então a gente já tem que deixar o paciente ciente disso antes, da troca ou associação de medicamentos, então o paciente inicia com um medicamento, mas aí esse medicamento deixa de ser eficaz, então necessita trocar ou associar, então também avisar ele antes, e ainda o eventual aparecimento de efeitos adversos. Então, também isso é muito importante ser explicado para o paciente, porque muitas vezes ele não adere ao tratamento porque ele teve algum efeito adverso, algum efeito colateral do medicamento, ele não avisa a equipe de saúde, ele simplesmente para de tomar. Isso acontece demais, então já deixar ele previamente avisado. Olha, determinado medicamento, o senhor pode sentir tal coisa, isso é normal. Isso está exagerado? Está sendo muito constante? Está sendo muito forte? Então volta, vamos trocar o medicamento. Quando a gente começa a tratar um paciente com hipertensão de forma medicamentosa, demora um pouco. Às vezes não é na primeira vez que o médico vai conseguir acertar o medicamento adequado, correto para aquele paciente. Então ele precisa ser adequado, precisa ser testado antes e com calma. Então a gente tem que deixar o paciente ciente disso para que ele não suma do serviço. O início do tratamento medicamentoso ele está indicado para os indivíduos que têm pressão arterial alta e que não são controladas com a mudança do estilo de vida. E essas medidas não farmacológicas não surtirem efeito após um período inicial de pelo menos 90 dias. Então, o paciente chegou lá na clínica para a gente, chegou lá no serviço para a gente com uma hipertensão arterial e aí fez todo aquele diagnóstico, conseguiu detectar que ele está sim com hipertensão arterial. Então, antes a gente vai iniciar com mudança de estilo de vida. Vamos iniciar com mudanças, melhorar peso corporal, melhorar a alimentação e aí só depois a gente iniciar com o tratamento medicamentoso. Porque uma vez iniciado o tratamento medicamentoso, infelizmente vai ter que continuar com ele. E é bem importante também destacar que o tratamento não farmacológico, ou seja, as mudanças de estilo de vida, elas constituem 80% do tratamento. Somente os outros 20% é desencadeado lá pelos medicamentos. Então, mesmo que está tomando medicamento, se o paciente ele não fizer mudança do estilo de vida, não vai adiantar nada. E aí vai vir toda aquela problemática, aumentando dose, mudando medicamento, associando medicamento, isso não é interessante. E
como escolher o melhor medicamento para esse paciente? Então, o medicamento de escolha ele deve ser preferencialmente demonstrar a capacidade de reduzir a morbimortalidade cardiovascular, então impedir com que esse paciente evolua para infarto, impedir com que esse paciente evolua para uma insuficiência cardíaca, ser eficaz por via oral, bem importante isso, né, gente? Medicamento por via oral é o que a gente tem de mais fácil, é o que a gente tem de mais prático e é o que a gente tem de mais barato. Então, medicamentos eles devem ser preferencialmente por via oral. Ser bem tolerado pelo paciente, bem importante também, que ele com a menor dose, ele consiga ter, né, um controle satisfatório e não desencadeie nenhum efeito adverso no nosso paciente. Poder usar menor número de tomadas durante o dia, então tomar só de manhã ou tomar só à noite, quanto menos a gente tomar melhor. Ser iniciado com as menores doses efetivas, então a gente já vem falando sobre isso. Sempre vai iniciar com a menor dose, mas com a progressão da doença, sempre vai ter que ir aumentando essa dose. Então, aquele medicamento que eu já começo ele com uma dose alta, não é legal não, porque logo eu já vou estar tomando uma dose extremamente alta dele, já vou tendo que estar fazendo associação, então tem que ser um medicamento que eu comece com a dose mais baixa possível. Poder ser usado em associação, quando a gente falou lá da epidemiologia, a gente destacou que a hipertensão arterial, ela é muito frequente e muito prevalente na nossa população de idosos. E quando a gente fala de idoso, a gente vem na cabeça polifarmácia, né? O idoso ele é pra gente uma polifarmácia, ele toma muitos medicamentos porque ele tem sempre várias outras alteraçõezinhas e ele precisa de tomar muitos medicamentos. Então eu tenho que escolher um antihipertensivo para ele que ele seja tolerado, que ele seja bom para associação, que ele possa ser associado com vários outros fármacos. E ter controle de qualidade em sua produção, ser um fármaco bom. Então, assim, alguns exemplos, só para a gente elucidar mesmo, alguns exemplos de medicamentos que nosso paciente possa vir a fazer uso. Então, diuréticos, né, para controlar essa questão de retenção de líquido, porque quando a gente tem pacientes com muita retenção de líquido, isso vai interferir, vai aumentar a pressão arterial. Então, eu trouxe como exemplo a hidroclorotiazida, agentes de ação central, como a metildopla, clonidina, beta-bloqueadores como carvedilol, propanolol, são bem usados, alfa-bloqueadores, a dexazosina, vasodilatadores direto, hidralazina e o minoxidil. A gente falou lá dos efeitos adversos, aqui no minoxidil é um ótimo exemplo. Então, o paciente vai fazer o uso, por exemplo, do minoxidil para controle de pressão arterial. Então, a gente tem que avisar ele que ele pode ter um aumento nos pelos. Então, às vezes, o paciente ele vai deixar de aderir ao tratamento por causa disso. Então, a gente já tem que deixar previamente avisado. Bloqueadores dos canais de cálcio, como o amlodipino, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é o caso do enalapril, captopril. O enalapril, a gente também tem que deixar o paciente avisado sobre os seus efeitos adversos. Então, o paciente que toma enalapril, ele costuma muito ter tosse bastante, então a gente tem que avisar ele sobre isso. O captopril, ele é mais usado só nas crises hipertensivas, porque ele tem uma meia-vida plasmática bem pequena, então ele é usado em crises. E a simvastatina, que vai ajudar a gente lá com o controle do colesterol, do HDL, LDL, triglicerídeos. E os esquemas terapêuticos, né? O tratamento com medicamentos, ele poderá ser realizado com uma ou mais classes de fármacos, né, em associação e de acordo com a necessidade, para que sejam obtidas as metas para a pressão arterial e de acordo com situações específicas. Então, podemos usar monoterapia ou combinações de medicamento. Isso vai depender do nosso paciente, de como estão as condições clínicas dele. E, só para finalizar, de novo, gente, prevenção, né? Prevenir sempre é melhor que remediar. Então, a gente falou do impacto econômico que a hipertensão arterial tem, todo o impacto de sobrecarga de serviço de saúde, né? Então, como eu falei também lá, ela é sempre precursora de inúmeras outras doenças. Então, o paciente que ele é hipertenso, ele está na portinha para infartar,
ele está lá na porta para ter um acidente vascular encefálico, ele está na porta para desenvolver uma insuficiência renal e acabar tendo que partir para uma terapia de substituição renal. Então, sempre prevenir. Quanto mais cedo a gente consegue identificar essa hipertensão arterial, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser a adesão do paciente e melhores resultados vamos ter. Essas foram as referências que eu utilizei. E muito obrigada pela atenção, aí está o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, podem enviar por aí. Obrigada!